E hoje a gente vai ter um papo muito legal sobre astronomia e a importância dos astros na evolução da humanidade. Ah, tá. Tem nada a ver com impressão 3D, né? Realmente não. Não fiquei doido, mas vocês vão entender tudo isso logo ali, depois da vinheta, com as minhas ideias malucas, as coisas que eu gosto de pesquisar fora a impressão 3D. E olha que eu gosto de pesquisar coisas, mas a gente vai no vídeo e talvez vocês consigam entender. Se não entenderem, vão me achar maluco. O que não está muito longe da verdade. Vamos nessa. Dá-lhe cambada de derretedores de plástico do meu Brasil varonil, desse mundão velho sem porteira, todinho por aí afora, e de qualquer lugar no universo onde a nossa internet consiga chegar com as suas ondas eletromagnéticas que vão viajando por aí. Daqui a alguns bilhões de anos elas vão estar chegando lá no finalzinho da galáxia. E aí, que vai ser da nossa impressão 3D até lá, a gente nem imagina, né? Bom, o assunto é meio complexo porque eu talvez tenha que colocar alguns vídeos aqui para tentar demonstrar as coisas que eu quero passar para vocês, que são coisas relacionadas à astronomia. Não estou falando de astrologia. Essa história de horóscopo eu não acredito. Assim como quem me conhece sabe que eu não acredito em praticamente nada. Mas a astrologia, o estudo dos astros, é um negócio muito legal. Um dos sonhos de consumo que eu tenho é de ter um bom telescópio para poder ficar olhando as estrelas, que eu sou apaixonado pela Lua, pelas estrelas, pelo movimento do Sol, por todas essas coisas. E eu sempre pesquisei muito esse tipo de coisa. Então eu quero falar com vocês a respeito do que os astros, as estrelas, o Sol, do que tudo isso significou para a humanidade durante muitos anos. E das consequências de tudo isso na nossa vida atual e provavelmente na nossa vida futura também. Quando a gente ainda... Não, tudo bem, eu sou velho, mas nem tanto, tá? Eu não estava lá não, eu estou falando só do que eu sei da história, viu? Quando o ser humano, nós, ainda éramos moradores das cavernas, caçadores e coletores, tribos nômades que viviam espalhadas pela face do planeta, a gente já tinha conhecimento da importância do nascer do Sol todo dia. A gente já tinha conhecimento, não na região tropical, porque isso não é tão gritante, mas nas regiões mais temperadas, mais próximas dos polos, principalmente no hemisfério norte, aonde boa parte da civilização inteligente cresceu. Isso é muito mais marcado do que aqui, mas a mudança das estações, aqui no Brasil a gente tem, dependendo do lugar do Brasil, você tem verão, estação quente, estação mais quente, estação mais quente ainda. Em alguns lugares você tem realmente o inverno e o verão, mas você vê muito pouca a importância, assim, a aparência da primavera e do outono. Diferente do hemisfério norte, em que isso é muito marcado. No outono você vai ver as folhas caindo, né, as árvores desmantelando, ficando tudo peladinha, né? No inverno você vai ver neve, você vai ver frio de verdade. Depois vem a primavera, onde você vai ver as flores começando a nascer mesmo de verdade. Depois vem o verão, onde você tem a colheita dos frutos. Então isso sempre foi muito marcado, né? Principalmente no hemisfério norte, isso é muito bacana, que você realmente nota quando começa o outono, começa a cair as folhas começam a cair das árvores, é muito legal. Aqui na nossa região isso não é tão gritante assim, mas as pessoas sabiam que isso acontecia, mas não tinham noção do porquê isso acontecia, né? Coisas que a gente só veio descobrir 1600, será? Talvez tenha sido antes, né? Com a descoberta dos telescópios, né? Galileu Galilei, aquela história toda de que não, é o Sol que gira em torno da Terra, apesar de eu saber que o oposto é verdade, aquela coisa toda, né? Não, Cris, se você estiver vendo esse vídeo, a Terra não é plana, Cris, a Terra não é plana.
A Terra é um geóide semisférico que gira loucamente ao redor do Sol. Gira no seu próprio eixo e gira ao redor do Sol. Acredite nisso, bicho. A Terra não é plana, não está no dorso de uma tartaruga, não está debaixo de um domo no meio de um oceano. Mas deixa quieto isso aí. Depois, quando o Cris ver, ele vai entender. Não vai entender, duvido. Bom, os povos que moravam no interior, nos campos, nas montanhas e tal, tinham os seus pontos de referência, um morro aqui, um rio ali, então com isso eles conseguiam se guiar. Mas os povos que viviam próximos ao litoral e que tinham como mote a navegação, muitas vezes saíam nos seus barquinhos para pescar, para descobrir novas terras, e não tinham muita referência. Quem fazia navegação costeira, tudo bem, até podia se localizar pelo que estava vendo do relevo e tal, mas existiam povos como os polinésios, por exemplo, que navegavam entre ilhas que ficavam a 2.000, 3.000 quilômetros de distância uma da outra, e eles navegavam naqueles barquinhos com aquelas velas rústicas e com um remozinho, e tinham que se guiar e conseguir chegar naquela ilha. Como é que eles faziam isso? Observando o céu. Eles viam a posição do Sol, eles viam a posição das estrelas, sabiam que isso era relativamente fixo, sabiam que através disso eles conseguiriam ir para um determinado destino se o Sol estivesse numa posição tal, era só navegar tantas horas naquela direção que eles chegariam onde queriam. Ou à noite eles olhavam uma estrela e viam naquela estrela ali, tal, naquela direção fica a ilha tal, naquela direção fica a ilha tal. Para facilitar isso, como eles não tinham a escrita, eles transformavam isso em histórias. Eles pegavam aquelas estrelas, criavam um conjunto daquelas estrelas, viam uma forma antropomórfica naquela estrela, ou um animal, ou uma pessoa em alguma atitude. Então criaram as constelações com os nomes que elas têm aí ao redor do mundo. São várias e várias. A gente não conhece todas, porque as visões que os polinésios tinham eram diferentes das visões que os europeus tinham, que os vikings tinham, que os australianos tinham. Cada povo criou as suas próprias constelações com aqueles desenhos que eles faziam no céu. Mas, como nós viemos da cultura europeia, as constelações ficaram mais ou menos padronizadas dentro do que o pessoal chama de zodíaco, que é nada mais nada menos do que o reconhecimento desse antropomorfismo, de encontrar formas ali. Na realidade, sinceramente, eu olho para esses troços e não consigo ver nada daquilo. Eu vejo um monte de estrelas, eu reconheço algumas das constelações, mas eu não consigo ver essa parte do antropomorfismo. Olhar aquilo ali e dizer, não, aquilo ali é um cara que está segurando um cântaro de água. Eu falo, cara, não é um monte de estrelinha. Eu não tenho essa capacidade tão lúdica assim. Ok, mas como elas já estão definidas há muito tempo, e inclusive são formas de continuar estudando os astros, legal, beleza, que siga o jogo. E os antigos também tinham conhecimento, como eu falei já, da importância do Sol nascer todo dia. Sabiam que sem o Sol não haveria vida, que era o Sol que trazia o crescimento das plantas, que era o Sol que permitia a multiplicação da vida, que se não houvesse Sol não tinha como eles terem comida, não tinha como ter nada disso. Para passar essas constelações, eles criaram várias histórias a respeito de cada uma delas, para que isso pudesse ser passado numa tradição oral e as novas gerações conseguissem entender exatamente do que se tratava cada uma daquelas e saber como se guiar através das estrelas com elas. Ok? Então essas tradições orais acabaram virando lendas, virando histórias com o passar dos tempos. E, por exemplo, a constelação de Aquário, que é um homem segurando um cântaro, ela é atravessada pelo Sol na época em que começam as chuvas no hemisfério norte. Então é um homem derramando um cântaro, caindo água.
Então tudo tinha um pouquinho a ver uma coisa com a outra, entendeu? Elas tinham uma forma de você conseguir entender o que elas poderiam significar. E praticamente todas elas têm alguma coisa a ver com isso. E uma das histórias mais interessantes é justamente a história do próprio Sol e de como ele se move no céu durante todo o ano e das coisas que acontecem, né? Existem as lendas falando sobre o Sol, muitas lendas falando sobre o Sol, muitas histórias falando sobre o Sol. Essas diversas histórias sobre o Sol e sobre seu movimento no céu acabaram gerando lendas que vieram a se tornar histórias que são conhecidas até hoje. Se eu falar para vocês a história de uma pessoa que nasceu em 25 de dezembro, essa data é bem específica e vocês vão entender por quê daqui a pouco. Se eu falar para vocês que a pessoa nasceu em 25 de dezembro, nascido de uma virgem, que o seu nascimento foi anunciado por uma estrela guia, que foi seguida por 3 reis, que esse nascimento se deu numa cidade chamada Bethlehem, ou Belém para nós, né? Que essa pessoa, ele começa a trabalhar aos 30, começa a aparecer, a se mostrar aos 30, que ele foi seguido por 12 discípulos e que ele vivia entre pescadores, inclusive era conhecido como pescador de almas, e que ele foi traído, que ele foi, depois dessa traição, ele foi preso, foi torturado, foi crucificado, foi morto, foi sepultado. 3 dias depois ele sai do seu sepulcro, sobe em direção aos céus, e lá ele é sempre visto com a sua coroa de espinhos. Vocês vão saber de quem eu estou falando? Quase todo mundo sabe, né? Pois é, eu estou falando de Horus, o deus Sol egípcio. Essa é exatamente a história dele. 3.000 anos antes do que a grande maioria das pessoas pensou. E ele não é o único que conta essa história, né? E essa história toda tem suas características muito bem marcadas. As datas são as mesmas, os locais são muito parecidos, mas eles estão espalhados pela história em várias eras diferentes, contáveis até cerca de 6.000 anos atrás. Toda essa história é uma história que conta a movimentação do Sol no céu, né? Que conta a história da luta da luz contra as trevas, dessa dualidade que sempre vai existir, do bem contra o mal, porque o Sol, na história de Horus, todo dia pela manhã ele vinha e vencia Sete, que era o deus da morte, né? E todo final de tarde Sete vinha e mandava Horus para o mundo da escuridão. É interessante, né? Porque Sete era o deus da noite, da morte, das trevas. Então ele vinha e acabava com o reinado de Horus, que era o Sol, que ia para o outro lado, para o mundo das trevas. E depois ele voltava, Horus voltava e tirava Sete, ou seja, o dia nasceu, clareou tudo, ótimo, legal, né? Então assim, são formas de personificar a coisa que são muito legais. Eu estou tentando não fazer um vídeo muito longo, mas não tem como, cara, porque eu sou muito doido, eu sou muito, com essas ideias eu sou muito prolixo. As histórias são iguais, né? Esses são os Messias solares. Tem para mais de 50 Messias solares que têm histórias muito parecidas. Todos nasceram de uma virgem, todos no dia 25 de dezembro, todos foram anunciados por uma estrela guia, todos foram seguidos pelos 3 reis. E essa estrela guia é a estrela Sirius, que é a estrela mais brilhante no céu. Eu estou falando de estrela, né? Lógico, o Sol é muito mais brilhante, é uma estrela, mas eu estou falando das estrelas à noite. Sirius é a estrela mais brilhante que tem no céu. Não se conta os planetas, porque se você olhar você vai ver Júpiter, Vênus, Marte muito mais brilhantes que Sirius. Mas Sirius é a estrela mais brilhante no céu. E na época de dezembro,
Sírios alinhada com o que nós aqui no Brasil e em Portugal chamamos de Três Marias, que na realidade no hemisfério, no restante do mundo se chama de Três Reis, né, que são o cinturão de Órion, são as 3 estrelinhas do cinturão de Órion. Elas apontam para o local onde o Sol nasce no dia 25 de dezembro. Se você conseguir olhar isso no céu, você vai ver bonitinho o cinturão de Órion, a Sírios e o local onde o Sol vai nascer. Exatamente naquele ponto, em 25 de dezembro. No hemisfério norte isso é muito gritante. Quando você olha, o Sol ele vai se pondo cada vez mais ao norte, né, ele vai sumindo, né, não estou dizendo que ele vai para o norte, tá? Porque à medida que o ano passa, você vai ver que o Sol nasce numa determinada posição todos os dias e se põe numa determinada posição todos os dias, só que essa posição vai variando, né? Então, em 22 de dezembro, o Sol chega no ponto máximo, onde ele se desloca nessa linha, e ali ele para. E ele permanece parado ali por 3 dias. Então, ele fica ali 21, para ali no dia 21, fica até o dia 24 naquela posição. Em 25 de dezembro, ele começa a se deslocar novamente para o caminho, para o trajeto original. Ele começa a voltar. Ou seja, ele vai indo de volta para o ponto anterior. Isso é porque a Terra é um pouquinho inclinada e esse ângulo que ela gira dá essa impressão. Então o Sol fica morto 3 dias naquela posição e depois ele sobe. Entendeu a jogada? Isso é muito legal se você conseguir ver vídeos mostrando isso. Principalmente no hemisfério norte. No hemisfério sul a gente não vê isso porque aqui é diferente, aqui o nosso verão é diferente, lá quando a gente entra no verão eles estão entrando no inverno, tem um solstício, equinócio e tal, a gente vai falar disso, né? Então essa data 21 é a data que marca o solstício, né? Quando o Sol começa a vencer as trevas novamente, quando os dias no hemisfério norte vão começar a ficar mais longos e as noites mais curtas, né? Então o Sol começa a luz começa a vencer as trevas, né? Isso aí vai sendo num crescente até o ponto do equinócio, que é a data que marca a Páscoa. As coisas são muito interligadas. A Páscoa marca as festas pagãs do início da primavera, onde você vai ter a colheita dos frutos, onde você vai ter a distribuição daquilo que você trabalhou no plantio, né, durante o início do verão, no início durante o final do inverno, né, quando você entra na primavera. Você vai chegar no verão logo depois e vai ter os frutos. Cara, é muito legal isso, mas você tem que olhar, tem que procurar mapas celestes mostrando essas posições, né? Ainda se a gente for entrar no papo da precessão dos equinócios, então é muito doido, porque se você imaginar o zodíaco, né, essas 12 constelações principais com um círculo ao redor da Terra, esse giro que a Terra faz, ela faz com que o Sol nasça em cada uma dessas constelações durante um determinado período, que é de cerca de 2.150 anos. Só que é precessão justamente porque se move ao contrário, em vez de mover na ordem que o zodíaco conta, se move de trás para frente, né? Isso é interessante, que se você for olhar a Bíblia e for olhar outros livros também, você vai ver esse negócio. Que Moisés, quando chegou, cerca de 2.000 anos antes de Cristo, Moisés veio trazendo a mensagem da existência de um Deus único, um Deus que ajudaria na salvação, né? Traria a salvação. E naquela época as pessoas adoravam o touro, porque o Sol estava saindo da era de Touro e entrando na era de Áries. Então Moisés vem para conduzir essa mudança de era, para a saída da era de Touro e a entrada na era de Áries. Quem é Áries? É um carneiro, não é? É um cordeiro. E a gente vê nas próprias escrituras lá falando-se de imolar o cordeiro, sacrificar o cordeiro para Deus.
Isso é muito legal, você vê essas figuras de linguagem ali, porque eles começam a falar, a partir daquele ponto, do Cordeiro de Deus que vem para tirar o pecado do mundo. Os judeus até hoje sopram no chifre do carneiro, né? Então, Moisés foi o avatar dessa mudança de era, da era de touro para a era de Áries, e veio anunciar o próximo avatar, que é o Cristo solar, né, o Messias, o avatar da era de Áries, que veio para fazer a mudança de peixes, para a era de peixes. Então Cristo vem como esse avatar que vem para fazer a mudança da era de Áries para a era de peixes. Cristo vem no meio de pescadores. Cristo distribui, multiplica pães e peixes, né? O símbolo dos cristãos até hoje é um peixe, né? Então essa mudança de era, que veio conduzida com uma mudança de comportamento, onde já não era mais necessário você matar um cordeiro para dizer que você está a fim de fazer o que Deus quer, né? Essa mudança foi bastante importante, os cordeiros também acham. Então você tem a mudança da era de peixes, que é a era em que nós estamos vivendo atualmente. Começou há cerca de 2.000 anos atrás e vai até mais ou menos 2150, quando a gente vai sair da era de peixes e entrar na era seguinte, que, seguindo a precessão, como os signos estão, o zodíaco está passando ao contrário nessa condição, vai ser a era de Aquário. O que vai acontecer na era de Aquário? Não faço a menor ideia. Mas vamos seguindo. E o Cordeiro veio 2.000 anos atrás falando, né, quando ele é perguntado, eu não lembro qual é a passagem, onde ele é perguntado se vai estar com eles até o final dos tempos, né, mal traduzido, porque seria Aeon, né, a palavra Aeon do latim, que significa era, né, então se ele ficaria até o final das eras. E ele fala para seguir o homem que carrega o cântaro e entrar na casa que ele entrar. Ou seja, ele fala ali anunciando a era de Aquário, que é a era que vai vir 2.000 anos depois, quando a Terra, o Sol estiver nascendo, da visão daqui da Terra, estiver nascendo dentro da constelação de Aquário. Cara, esse negócio de precessão das eras é muito doido. Então, assim, dá uma volta em cerca de 26.000 anos na Terra, então são eras de 2.150 anos. E isso está marcado, astronomicamente marcado na Bíblia, através dessas histórias. Eles já tinham conhecimento dos astros, eles precisavam estudar os astros, porque eles sabiam que, estudando os astros, eles sabiam a época de plantar, a época de colher, a época de guardar comida para o inverno rigoroso que vinha, com neve, com aquilo tudo que a gente sabe que é difícil. Não tem, na pior das hipóteses, você tem a caça, mas você não tem como fazer agricultura, porque o frio não deixa. Então é extremamente importante isso. Por que eu estou trazendo esse papo muito doido? Se quem conseguiu me aguentar aqui até o final realmente sabe que eu sou completamente maluco, entendeu mais ainda que eu sou maluco. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque, como vocês sabem, eu não tenho religião, não acredito em nada disso, não acredito em nenhuma religião, não acredito em nada místico, mas eu admiro uma coisa chamada fé. O fato de eu não ter religião não significa que eu não tenha fé. E a fé é o que move o ser humano. Acreditar. Não só acreditar em si mesmo, mas acreditar, sei lá, você tem uma religião, maravilhoso. Não tenho nada contra, muito pelo contrário, eu acho legal. Eu admiro. Eu não consigo acreditar em nada disso. Mas eu admiro quem acredita, eu admiro quem leva isso a sério, quem segue os preceitos. Eu aprendi muito cedo que religião não traz caráter para ninguém, que existem pessoas que professam religiões e que não valem absolutamente nada, assim como pessoas que não acreditam em religião nenhuma e que são de um caráter ilibado, que são pessoas boas, que ajudam o próximo, que fazem sabe, que não sacaneiam ninguém e que na realidade no fundo são muito mais religiosas do que muitos religiosos que tem por aí. Então
independente da sua religião, independente do que você acredita, independente de qualquer outra coisa, eu desejo, né? Essa é a minha mensagem de final de ano. Eu queria ter colocado isso ontem, né? Eu ia filmar isso ontem, estou filmando agora, hoje é domingo, são, sei lá, 1h da tarde, 1h15, sei lá que horas são. Eu estou filmando isso agora porque ontem eu resolvi ficar com a minha família, fui almoçar com a família da minha esposa, de tarde fiquei aqui em casa, então eu resolvi não mexer em nada. Dei folga, dei o indulto de Natal para as minhas impressoras, nenhuma delas está imprimindo nada, estão todas quietinhas lá, não estou mexendo na máquina de teste hoje, estou tirando esse final de semana para um relax. Segunda-feira eu volto ativa, mas hoje eu resolvi passar isso aqui. Então eu não acredito em nada místico, mas acredito na fé, acredito na força interior do ser humano, acredito na capacidade que nós temos de melhorar a nossa índole, de nos esculpir para sermos melhores a cada dia. Se você precisa de uma religião para isso, cara, sensacional, siga, mete o pé na frente e vai fundo com tudo. Se você não precisa, legal também. Vamos embora trabalhar, vamos embora fazer o melhor que a gente pode pelo próximo. Vamos carregar essa nossa força para frente, carregar a nossa fé para frente, transferir essa fé para os outros. Vamos transferir o melhor de nós para os próximos, né? Para a nossa família, para os nossos filhos. Vamos passar os nossos valores. Não importa se o valor é judaico-cristão, se é de matriz africana, não importa. Valor é valor. De onde você está tirando não faz a menor diferença. Se você acredita que existe um Deus, que existe um ser superior, um grande maker que nos ajuda a criar o que a gente tem, mete força nessa fé, vai fundo e trabalha para ser cada vez melhor. Que essa fé, que essa energia, que esse destino, que tudo isso, seja lá no que for que você acredite, te traga forças para entender os seus erros do passado, entender os erros dos outros no passado. Se for possível perdoar isso, beleza. Se não for, toca o barco, segue tua vida e vamos nós fazer a nossa parte de sermos melhores a cada dia, para que no futuro a gente não tenha arrependimentos. Os arrependimentos sempre vão acontecer, sempre vão existir, mas que a gente faça com que eles sejam cada vez menores, cada vez mais distantes uns dos outros, e que a gente possa conviver com o nosso próximo da melhor maneira possível, ok? Então, acredite em você mesmo, acredite no que você quiser, da sua fé, da sua religião, seja lá do que for, acredite nisso com força, e vamos fazer o melhor pela humanidade que a gente puder. Que esse Natal tenha trazido muita paz para todos vocês, que esse Natal tenha sido um momento de reflexão para vocês, mesmo que ele seja apenas mesmo que ele seja só uma personificação de lendas que hoje se diriam que são histórias pagãs, porque na realidade ele é só uma determinação de um momento astronômico do astro-rei, do Sol, se movendo através do espaço, ou que parece se mover do nosso ponto de vista, mas na realidade nós estamos nos movendo mais do que ele, né? Então eu espero que esse momento te traga energia, te traga força, te traga fé, te traga vontade de correr atrás, de fazer mais, porque logo ali na frente está a nossa mudança de ano. Digo nossa porque, por exemplo, na China o ano novo começa em uma data completamente diferente, para os judeus também começa numa data completamente diferente, então as culturas têm visões diferentes, mas para nós um novo ciclo vai se reiniciar logo ali. 2022 está chegando, mais um ano, mais uma volta ao redor do Sol, e que a gente possa, imbuídos dessa fé, imbuídos dessa força que a gente conseguiu, das reflexões que nós trouxemos, fazer um ano melhor para nós todos, ok? Grande beijo para vocês, grande beijo para as suas famílias,
para todos que vocês amam e que vocês consigam manter a paciência, manter a força, manter o foco, manter a fé e derreter muito plástico, que o grande maker vai ajudar vocês a derreter muito plástico e perder cada vez menos plástico das impressões daqui para frente. Valeu, grande beijo. Tô indo derreter, não vou derreter plástico não, vou manter as impressoras na folga. Vamos nessa, tchau, tchau.